Então, a maneira ideal de usar a manta será eu aproveitar e pôr um bocadinho de manta por baixo de mim. E agora, criar com as pernas assim para a frente ou assim, e porquê é que eu digo com as pernas para a frente? Digo com as pernas para a frente, que é para permitir criar uma zona onde há o espaço de ar aqui por baixo. Ok. Se eu agora estão a ver? Agora, outra maneira, com uma situação de mais frio, agarrando aqui, o que é que vai acontecer, por exemplo, ao fim de 1 hora? Eu encostar-me, por exemplo, ao muro. Ao fim de 1 hora, e deve haver este espaço entre a manta e o corpo, ao fim de 1 hora, e até depois, porque vou mudando, devo mudar a posição, porque senão fico com as pernas dormentes e assim. Ao fim de 1 hora, e posso depois vir utilizar entrada de ar por aqui. Esta é a melhor maneira, é muito mais eficaz do que pura e simplesmente embrulhar-me na manta, onde vou perder muito calor para o chão, por exemplo. E já estava a sentir a reflexão do calor. Mas o que é que vai acontecer ao fim de algum tempo? O que vai acontecer ao fim de algum tempo, e que as pessoas não pensam com as mantas de emergência, é que ela vai ficar úmida com a minha condensação e com a água que evapora do meu corpo. E então, como é que eu consigo, numa situação de mais frio e mais temporal e assim, e isto serve para sobreviver, não serve para dormir uma noite descansada, porque depois, quando nós saímos e passamos, depois nós precisamos de um sítio mais descansado, como por exemplo um abrigo que mostrei atrás, para ter mais sossego. Allí eu colocaria um alarme, ou vários, uns com fios, outros com eletrónico, se fosse possível utilizar o eletrónico, porque poderia ter havido um pulso eletromagnético. Mas então agora como é que eu vou aumentar a minha, e qual é a melhor maneira para eu aumentar a minha o meu conforto térmico? Ok. Então, de quando em quando eu, ao fim de estilo de 2 em 2 horas, ou 1 em 1 hora,
eu aqui encostar-me, por exemplo, ao muro, ou não, porque ao encostar-me ao muro as costas poderia haver perda de calor para as pedras do muro. O que é que eu vou fazer e o que é que se pode fazer? Ok, eu vou para já tirar um termómetro e ver. Quanto é que é a temperatura neste momento? E reparem que isto, num temporal como aqueles que tivemos, isto seria complicado. Deixem-me pôr o termómetro aqui no chão e deixem-me pegar nos óculos. Aí eu tenho também sempre uns óculos de proteção e sempre máscara e assim, todo aquela material que eu vos mostrei que está dentro da mochila. Neste momento a temperatura são cerca de 14 graus, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, vou pôr um bocadito de tempo o termómetro dentro e podem ver que estão 14 graus, que assim. Vou colocar o termómetro aqui dentro, no chão, e vou colocar só por si a manta de emergência. Agora imaginem, eu tenho que assegurar e que permite haver circulação de ar, mas imaginem o que é numa situação, a noite horrível que vocês têm, sobrevivem, mas a noite horrível que vocês têm se passarem no meio de um temporal assim. Não dá para dormir. Se fosse, por exemplo, numa altura como agora, e já estou a sentir o calor do corpo refletido, e reparem o tal espaço de ar que deve ficar entre a manta e o corpo, eu posso mesmo cruzar os braços, e ao cruzar os braços arranjo uma espécie de uma almofada de ar aqui dentro, que é super importante para aumentar o calor, ok? Isto é o processo normal. E agora eu teria que segurar e de quando em quando sacudir a manta e de quando em quando teria que segurar e de quando em quando sacudir a manta para tirar a condensação ou as gotas de água que ficam lá dentro. Ok. Outra coisa, porque é que eu peguei naquela lanterna? Porque, como eu estou a ser iluminado pela headlamp, que é o frontal, se eu precisar daquela lanterna defensivamente, ela serve-me para utilizar defensivamente. Eu vou dar uma olhada agora ao termómetro e vou dar uma olhada ao termómetro e ver se ele já subiu de temperatura. Só com este bocadinho aqui e o termómetro no chão, ele já subiu e posso-vos mostrar que está perto dos 20 graus. Já. Já subiu 4 graus. Agora, numa situação mais extrema, ou numa serra ou assim, qual é ainda a melhor maneira? Vamos ver.
nós devemos trazer sempre connosco umas velinhas num saco isolado de água, umas velinhas de chá. Esta vela dura 4 horas, ok? Porque se nós pensarmos naquela cena da fogueira, não só é muito mais detectável, como a maioria das pessoas não imagina a lenha que é preciso para manter uma fogueira a arder durante a noite toda, ok? Agora, tem é que ter cuidado, porque a manta de emergência arde com a chama, ok? Então, vamos ver agora. Então, eu coloco a vela no chão e agora cubro-me, podia incluir a cabeça ou não, cubro-me com a manta de emergência. Reparem que o ar, eu consigo respirar porque o ar está por baixo, mas convém sempre deixar uma... Convém sempre deixar uma abertura. Reparem, eu tenho agora a vela aqui em baixo. Que me vai fornecer calor. E eu ainda tenho aquilo que se chama um pad, que é uma coisa, uma parte de borracha, uma parte de estilo de esponja, ou esferobite forrada, que posso colocar debaixo do rabo ou debaixo das pernas para aumentar o calor. É claro que com o vento eu puxaria as pernas mais para dentro. Tenho que esperar um bocado, não é? É claro que o cérebro quando nós começamos a entrar em hipotermia, eu tenho termómetros também, e quando o nosso corpo começa a ir a descer abaixo dos 35 graus, e depois há vários estágios de hipotermia. Mas, por exemplo, eu posso inclusivamente pegar na vela e aquecer os pontos mais importantes, que é a zona do coração e a zona do cérebro, portanto, da cabeça. Depois aquilo que acontece muitas vezes quando nós fazemos uma expedição ou uma coisa maior, e temos que perceber isso, é que nós precisamos de depois recuperar ao fim de um tempo. É por isso que os lobos solitários têm mais dificuldades, porque se forem dois, um faz guarda, se forem duas pessoas, um faz guarda e outro dorme, e vão-se revezando.
mas senão depois vai haver um grande período em que nós vamos mesmo adormecer, não é? Vai haver um período em que nós vamos mesmo adormecer e isso, claro, pode ser prejudicial para a nossa segurança, daí que hajam alarmes, todas as coisas que eu já em certa parte mostrei para trás, mas que são importantes. Reparem que com o vento estaria e com a chuva. Portanto, importante estar isolado do chão. Por exemplo, se for um banco de madeira, se eu me deitar em cima de um banco de madeira, tenho um colchão, ponho uma parte aí poria uma parte da manta de emergência sobre o banco e depois enrolar-me nela, apesar de tentar dar, se conseguisse, por exemplo, pôr uma mochila em cima do corpo ou até deitar a cabeça em cima do corpo, da mochila. Aliás, por exemplo, uma das situações para não estar em contacto com o chão era eu sentar-me em cima da mochila. Ora, já tenho o termómetro, vou pôr o termómetro aqui. E veem agora, já com a vela apagada, que já estou nos 20 graus, o que é aguentável com a roupa. Mas se eu deixar, basta-me deixar um bocadito, vou deixar o termómetro aqui à frente e vou ver agora, reparem, como é que eu com isto aumentaria. E depois, por exemplo, se fervesse água, e depois vou-vos mostrar um fogãozito que permite ferver água ou até junto de uma fogueira ou assim, como é que eu aumentaria o meu conforto térmico? Por exemplo, com isto. Eu sento-me em cima disto, isolo-me do chão, ou aproveito para fazer, se me deitar, para me deitar em cima desta parte mais almofadada, e já estou mais isolado do chão e de perder calor para o chão. Depois outra coisa que é importante é ir, se tivermos alguma coisa que comer, e normalmente temos, não é? Se formos preparados, e isto, reparem, esta situação pode acontecer normalmente a uma pessoa num carro, fica parada na autoestrada porque há neve, houve um grande acidente à frente, ninguém consegue chegar lá, houveram inundações, os serviços de emergência não chegam para todos, e a coisa torna-se
ou pode se tornar em muito tempo bastante complicada. Por exemplo, nas costas já estou a sentir o que é que acontece, já estou a sentir mais frio nas costas. E então, ir comendo, por exemplo, ir comendo e ir comendo, e se tivermos aquele gel ou até uma bebida isotónica, ou até o pó isotónico, ou até uma pastilha isotónica, portanto, de hidratação com eletrólitos, nós vamos aos poucos aquecendo-nos. É claro que isto é usado também, por exemplo, para pessoas que estão com hemorragias nos acidentes. Muitas vezes podem ver os bombeiros ou o pessoal do INEM colocá-las, porque se colocarem à volta, a perda de sangue leva a que o sangue não chegue tão oxigenado aos órgãos e, portanto, não se produza calor. Por outro lado, comer um bocadito, a digestão fornece-nos calor. Agora, pensem depois em todas as outras circunstâncias táticas e pensem que o simples facto de se enrolarem numa manta de emergência pode-vos ajudar, mas não é garantia de que consigam sobreviver a uma noite. Ok? E de quando em quando é preciso fazer movimentos, estilo um bocadinho de ginástica, para depois voltar. É quase como a questão do saco-cama. Eu devo aquecer o meu corpo um bocadito antes de entrar para um saco-cama. Ok? Porque se entro para o saco-cama com o corpo frio, a minha temperatura vai ficar muito mais baixa. E por sua vez, pior para mim. Outra coisa que pode ser exatamente o contrário é, também poderia haver a questão do golpe de calor. Aqui esta manta é uma manta que é prateada dos dois lados, mas se ela fosse dourada é a parte prateada refletora virada para mim, para aquecer, e a parte dourada virada para fora. Portanto, para me aquecer, a parte dourada virada para fora, a parte prateada virada para o meu corpo. Se for para me arrefecer, é a parte dourada virada para o meu corpo e a parte prateada virada para o outro. Aqui, para me arrefecer, o que é que eu utilizaria? Eu utilizaria isto como sombra não se sentir tantos efeitos do sol. Outra das coisas aqui que podia utilizar, se fosse à beira de um riacho que na altura poderia estar seco e começa a amanhecer, seria, por exemplo, eu até com esta manta posso fazer um saquito em que recolho água. É claro que depois, por exemplo, não posso aquecer a água nesta manta, mas já se for, por exemplo, com um papel de alumínio normal, eu se tiver uma fogueira, enrolo, por exemplo, ou ponho uma alheira, ou uma chouriça, ou até um pão, ou até bacon, ou até queijo, uma sandes em cima, dentro do papel de alumínio, e quando abrir o papel de alumínio, ou até uma espiga de milho, quando abrir o papel de alumínio, com esta manta, porque esta manta é constituída basicamente de um plástico com uma camada refletora dos dois lados, aluminizada dos dois lados. E isso não dá estilo para cozinhar. Com o papel de alumínio dá para cozinhar. Ok. Porque esta manta arde, não é? Ok. E penso que outra coisa importante, por exemplo, a manta de emergência, se eu tiver uma fogueira, e essa até é o melhor, a forma de eu colocar a manta de emergência é fazer uma fogueira e pôr, por exemplo, uma manta assim e um plástico a fazer portanto, o V, o chamado forma de A, em que entre o topo, com um pau entre o topo, por exemplo, da manta e o outro plástico, há uma parte para o ar sair, e até para fornecer oxigênio e o estilo ao fogo, e faço uma pequena fogueirita para a qual recolho, e essa fogueira fica,
portanto, se eu tiver a manta assim, essa fogueira fica aqui nesta posição, para a manta refletir o calor para o meu corpo. É melhor este sistema que falei agora do que muitas vezes ter pura e simplesmente a manta à minha volta. Se bem que ter a manta à minha volta só assim, em pouco tempo me deu logo uma sensação de calor e de conforto. Nas costas já se sente logo bastante bem. E deixar este espaço, porque se colar muito, não crio o ar aquecido, não enche este espaço. O ar aquecido que o meu corpo está a mandar para fora, não aquece esta parte. Daí que seja importante o hidratar. E muitas vezes as pessoas pensam, opa, e se tu, por exemplo, te sentes confortável e estás encostado a qualquer coisa, tu podes adormecer. Sim, posso, mas normalmente aquilo que acontece é, se acordar depois de adormecer numa situação de sobrevivência, se acordar a primeira vez, manter-se acordado o resto da noite, porque acordar a primeira vez com frio é um aviso. E como é que a gente se mantém acordado o resto da noite? Fazendo exercícios, ou se estiver fazendo exercícios, ou de quando em quando ficar um tempo. Mas, por exemplo, se eu ficar numa posição assim, como estou, é mais normal não dormir com tanta facilidade. Cabecear, mas ao cabecear vou acordar. Mas normalmente, se adormecer, por exemplo, por conforto, eu deitava-me ali naquele banco agora com esta temperatura e conseguia adormecer. Hoje não haveria perigo, mas hoje a princípio não haveria perigo, mas num dia como por exemplo aqueles das tempestades já havia perigo. Se eu acordasse a primeira vez, então é caminhar, fazer o resto da noite estilo a caminhar. E hidratar-se. Muita gente pensa assim, mas não pode haver a tendência para fazer xixi assim ou urinar. Então urina para fora, não tenhas medo de perder líquidos porque não estás estilo numa situação de sobrevivência por exemplo no mar, que seria outro campo totalmente distinto. Ok, e é isso. Espero que tenham gostado. Lembrem-se, não é pura e simplesmente enrolar a manta à vossa volta sem ter, reparem, o facto de ter os braços cruzados já vai permitir ar, que vocês conseguem fazer, e já tenho público, que vocês conseguem tirar o maior partido possível de uma manta de emergência. Logo, lembrem-se dessas técnicas e tudo de bom, até ao próximo vídeo.